Não tem muito mistério em viajar com criança. Só precisa de ter alguns determinados cuidados. Sobre a idade da criança para ir, para vir, o que a gente tem que pensar levando em consideração esse fator idade? É muito importante trazer esse tema. Acho que para os pais que viajam, né, ou que vão viajar quando tem a criança pela primeira vez, receber algumas dicas. O importante é que a criança, logo nos primeiros dias de vida, ela não deve viajar. A minha recomendação é sempre esperar um pouco, pelo menos uns 30 dias, que a criança já está mais adaptada ao novo meio. Então, se houver necessidade, viajar antes do mês, só se houver necessidade. Caso contrário, espera passar o primeiro mês, que é um período de adaptação do recém-nascido. Depois, programar a viagem de acordo com as necessidades. E algumas dicas importantes. Se a criança é sadia, não tem nenhum problema, a mãe e o pai vão tomar os cuidados para onde que estão viajando. E aí nós podemos discorrer ao longo aqui do programa algumas dicas importantes. O lugar que a pessoa vai, se é um momento que está tendo alguma doença, se é imperativo viajar ou não, se a criança também tem algum problema de saúde, quais são os medicamentos que a mãe não pode deixar de levar. Então, sobre isso que nós vamos falar. Então vamos sim. Vamos ali ao nosso outro cenário ali. Doutor, pode vir aqui com a gente, por gentileza? Doutor, quando a gente traz esse assunto, né, é exatamente para... Deixa eu ficar aqui ao meu lado. Deixa a nossa dama ficar aqui no meio aqui. Nós temos essa mala de viagem, a mala do nosso bebezinho. A gente pensar aqui, considerar onde vamos com aquela criança ou com aquelas crianças também é importante. Porque a gente considera, por exemplo, Belo Horizonte hoje está fazendo um friozinho. Mas, por exemplo, o norte de Minas, uma temperatura máxima hoje em algumas cidades está dando 32, 33 graus. Isso é uma temperatura altíssima. Exatamente. Se vai para um lugar que está quente, nós vamos ter que ter os cuidados, né? Então, é levar. Se a criança levar, não esquecer de levar água. Se o lugar que a pessoa vai, por exemplo, é uma zona rural, vai passear na fazenda, ou o que for, leva água previamente, né? Porque a criança vai precisar de ingerir líquidos. E se está indo para uma praia, por exemplo, lembrar que o sol e essa criança vai precisar muito mais de hidratação do que nos dias normais. Se vai para um clima frio, é o contrário, né? A criança vai ficar mais agasalhada e aí o problema maior é a questão da criança sentir frio. Então, agasalhar bem essa criança e evitar ambientes fechados com pessoas que estão gripadas, por exemplo, que a criança pode contaminar. Todo cuidado necessário. Todo cuidado necessário. Verdade. Falamos aqui na nossa mala de viagens aqui, a mala da criança, né? Falamos sobre a idade ideal. Doutor Joel Lamounier, aqui eu cortei na hora, hein? A idade ideal, ela não existe, mas, pelo menos assim, espera os primeiros 30 dias e se for fazer uma viagem, que seja por necessidade. Eu acho que a criança, nos primeiros meses, ela está num processo ainda de novo ambiente que ela está vivendo. Veja bem, ela ficou 9 meses dentro do útero e passou para um ambiente diferente. Então, ela está em processo de adaptação. Tudo é novo, é o barulho, a temperatura que muda, um dia está quente, outro dia está frio, o barulho em volta, as pessoas chegando, o estímulo, isso tudo a criança está passando em adaptação. E o primeiro mês a criança gosta de ficar quietinha e dormir, e alimentar e dormir, esse é o batidão da criança. Passou isso, aí a criança vai estar mais ativa, vai curtir mais. E lembrar que geralmente, quando é o primeiro filho, fica uma certa euforia. Eles querem viajar logo para os avós. Quer mostrar para todo mundo. É normal, né? Os pais eu acho que tem que curtir mesmo. Mas se não há necessidade, espera passar os 30 dias. Né? É o mais seguro. Depois. E aí já fez algumas vacinas, etc. Né? Exatamente. A outra dica aqui é o documento em dia. E a questão da documentação, quais são os cuidados? Bom, o documento a gente sabe que nenhuma criança pode viajar sozinha, né? E muito menos, mesmo se ela consiga andar e tudo, existe uma legislação que qualquer criança que vai viajar, ela precisa levar um documento. Autorização dos pais, no juizado de menores, ou estar junto com os pais na hora de viajar. Nenhum motorista, vamos falar uma coisa mais simples, que é viagem de ônibus, não vai deixar a criança entrar se não tiver certidão de nascimento, mesmo que esteja com a mãe.
Então, é importante que os pais lembrem-se de que tem que ter a certidão de nascimento. E quando a criança estiver maior, gente, faça a carteira de identidade, Sim. que é muito mais simples. Então, tá mais fácil, é mais fácil. Fica mais à mão, Muito a mãe mais à mantém ali na sua carteira de documentos mesmo, né? E o motorista do ônibus não pode permitir que a criança viaje sem documento. Por que isso, gente? Por causa dos raptos de criança. Isso é um processo de segurança e eu acho que tem que ser respeitado. Então, a importância dos pais é fazer aquele checklist de Fazer sair um de casa. checklist. Olha, eu preciso do documento. Se qualquer lugar que vai, precisa levar o documento. E quando a gente pensa na viagem, nós temos que pensar aqui, ó, a hora do embarque. Documentos em mãos. Documentos em mãos. Agora, e também tem o lado, né, doutor? O lado até emocional da criança, porque dependendo da idade ali, ela já toma aquela ansiedade, ela já nos dias anteriores, ela já vai, até esse cuidado para a hora do embarque, é preciso ser atentado. Muito bonito a gente ver as crianças quando vão viajar, ficam eufóricas, né? Seja de ônibus, seja de avião, é muito legal isso, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.